Boa noite. Estamos iniciando esse Univale Esportes do dia 22 de maio de 2016, um domingo de uma rodada que começou na sexta, teve jogo no sábado, os catarinenses ninguém perdeu. O Joinville empatou, o Avaí ganhou, o Joinville empatou com o Criciúma, tivemos aí a vitória espetacular da equipe da Chapecoense e também tivemos o empate do Figueirense diante da equipe do Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Um bom resultado também para a equipe do Figueirense. Mas é lógico que esse programa, até durante a semana, o presidente do Conselho Deliberativo do Marcílio Dias, o Almir, esteve aqui conversando comigo e eu fiz o convite para que o Almir viesse ao nosso programa deste domingo para falarmos bastante com relação aos episódios do Clube Náutico Marcílio Dias, e o Almir está presente hoje aqui, juntamente com o Jânio Flávio e também com o Cacá, e vamos fazer esse programa pautado exatamente naquilo que está sendo desenhado no Marcílio Dias deste ano de 2016. Tivemos um problema lá da eleição, uma eleição que tinha 2 conselhos, coisa inédita no mundo, e agora, por decisão judicial, o Almir recebeu o veredicto de que ele é realmente o presidente do Conselho Deliberativo do Marcílio Dias. Boa noite, Almir. Essa situação já está clara? Já pegasse os documentos, já entrasse no Marcílio Dias? Como é que está a situação do Conselho Deliberativo e o Administrativo? Boa noite, Almir. Boa noite, Eládio. Boa noite aos outros amigos da bancada. Boa noite ao telespectador do Unisporte. Para mim esteve claro desde a eleição, Eládio. Sempre esteve claro a nossa legitimidade. Houve a decisão essa semana passada, pelo juízo da 13ª Vara. Saiu sexta-feira a carta de citação. Eu já tentei um contato, através das mídias eletrônicas, mas a executiva ela continua sem se manifestar. Nós estamos esperando a informação real da citação para nós tomarmos as atitudes. Mas faço aqui novamente o meu pedido. Já há a decisão, eles já conhecem a decisão. Nós queremos planejar o clube, então eles que tomem essa iniciativa, dê a liberdade para a gente trabalhar e conversar e colocar o Marcílio Dias novamente na rota de uma boa administração. Almir, então a situação do Marcílio é a seguinte: você está eleito, caneteado 2 vezes no Conselho, depois teve uma outra reunião no Conselho que ratificou, uma Assembleia, que ratificou aquela eleição, e agora, mais uma vez, via judicial, você é colocado. Então, mas você não esteve no clube, lá no clube, na secretaria você não esteve? Não, na secretaria eu não estive, porque entre os conselheiros nós conversamos, e achamos melhor haver a citação primeiro para nós tomarmos as providências necessárias após a citação. Mas fica aqui, ainda assim eu tentei, como falei, por mídia eletrônica, conversar com o presidente, chamar ele, como sempre faço, ao bom senso, e a gente conversar, porque, como você falou, houve a eleição, houve a Assembleia Geral, pela uma 3ª vez agora o juízo da 3ª Vara, e não adianta a gente prolongar isso. Tem um campeonato para daqui a 60 dias, o Marcílio precisa ser planejado para o campeonato e para o futuro, para a sua gestão administrativa. O Profut está aí, então continua apelando para a presidência, independente das citações, independente de haver a citação formal, ele já conhece a decisão, vamos conversar. Então, nessa situação, é lógico, você já, mesmo assim, você depois que foi eleito, nós conversávamos agora nos bastidores, você e toda a sua equipe estavam trabalhando até na alteração do estatuto do clube, que deve ser um dos fatores a ser bem massificado agora nessa sua gestão, e também que você tinha pedido naquela última assembleia uma prestação de contas do clube. Qual é o seu planejamento a partir de amanhã, segunda-feira? Qual é o seu planejamento? Como presidente do Conselho, a competência do Conselho é fiscalização e planejamento de longo prazo do clube. A nossa luta sempre tem sido em torno disso. Aprovação da prestação de contas,
né, que o Conselho pediu, que a Assembleia determinou, que o juízo agora determinou, aprovação da prestação de contas do ano passado, do orçamento desse ano, as mudanças estatutárias para o Profut, que é um planejamento de longo prazo, é isso que vai garantir, né, a sobrevivência do futebol do Marcílio, com o índice de endividamento que ele tem crescente, né? Só a título de exemplo, acho que eu falei até essa semana, nós temos a dívida de quase 5 milhões, se você for colocar aí 1% Selic, em cima da multa e juro, a nossa dívida ela cresce numa proporção de R$40 mil por mês. Durante os 17 meses de mandato dessa executiva, não digo nem dessa, da outra, né? O que foi feito para estancar essa dívida que pode levar o Marcílio ao colapso? Né? Não foi feito nada. E o Profut, nesse momento, é a salvação do Marcílio Dias. Então, como Conselho Deliberativo, o Conselho ele não faz a gestão imediata do clube, né? Não faz a gestão direta, administrativa do clube. Ele decide os planejamentos de longo prazo. E a gente está a nossa luta é justamente por isso. Né? Adesão ao Profut, fiscalização das contas, mudar a rotina do clube, fazer o clube funcionar de uma forma transparente, né? Diferente do que tem vivido até os dias de hoje. Ô Jânio, você, logicamente, que sempre foi um grande colaborador aqui da nossa equipe, tanto nos dias de semana quanto nos domingos, e agora eu vou fazer uma pergunta para o membro do Conselho Deliberativo do Marcílio Dias e também membro do Conselho Fiscal. A sua equipe já está preparada para receber essa documentação da Executiva? Boa noite. Boa noite, Eladio. Boa noite, amigos da Univale. Com certeza, como já falou o nosso presidente Almir, presidente do Conselho, desde quando ele foi eleito, já foi formulado quem faria o que dentro do Conselho Deliberativo. Eu estou nessa comissão fiscal e a gente já vem trabalhando, inclusive, há um bom tempo. A gente fez um documento, inclusive, passamos para todos os inquilinos do Marcílio Dias que não seria admitido fazer qualquer contrato, além da data da gestão da atual diretoria executiva, bem como adiantamento de qualquer mês durante esse período. E, obviamente, que a partir do momento que o juiz determinou, o juiz assinou o papel e realmente o Conselho Deliberativo do Marcílio Dias, nós já sabíamos disso, que ele é legal, tá, e legítimo, e a partir do momento que o clube for notificado sobre a decisão judicial, nós já estamos prontos, sim, a Comissão Fiscal já se reuniu, membros da Comissão Fiscal, foi na sexta-feira, né, que nós nos reunimos com a diretoria, a mesa do Conselho Deliberativo, e já está determinado que a partir do momento que eles forem notificados, nós vamos relacionar, além das prestações de contas normais do mês a mês, nós vamos também cobrar uma prestação de contas de todos os eventos que foram feitos dentro do Marcílio Dias, dentro do Clube Náutico Marcílio Dias. Eles terão 5 dias a partir do momento da notificação, 5 dias eles têm que nos apresentar a documentação, o Conselho Fiscal vai fazer toda a avaliação, vai ver a veracidade, o que é, o que não é, se está batendo ou não está batendo. A partir desse momento, a Comissão Fiscal faz um relatório e apresenta um parecer ao Conselho Deliberativo, ao presidente do Conselho e todos os membros do Conselho. Aí, diante disso, o presidente do Conselho leva para todo o Conselho e se discute. Se aceita, se não aceita, se cobra, o que faltou, o que não faltou, se está batendo as contas, não está batendo. E a partir desse momento aí o Conselho julga, né, se aprova ou não aprova a prestação de contas, bem como também o planejamento para 2016, que já foi solicitado, aliás, não precisa nem ser solicitado, a partir da segunda quinzena de dezembro é obrigado a estar no Conselho Deliberativo, no máximo até o dia 15 de janeiro, e até hoje também nada disso foi apresentado. Então tudo isso vai ser cobrado, como já disse o Almir, mas nós não vamos entrar à força lá, Eladio. Ninguém vai fazer essa bobagem, ninguém vai se estressar, já que eles falaram que queriam discutir judicialmente, então a gente entrou para discutir, o juiz já deu o canetaço, então agora vamos esperar a partir do momento que eles forem notificados, aí o nosso trabalho com certeza começa dentro do clube. E ninguém vai nos intimidar, aliás, eu quero
não mandar um recado, mas quero falar aqui, lamentar profundamente de pessoas que trabalham no clube, tá? O Almir esteve na Rádio Univale, concedeu uma entrevista na Rádio Univale, eles gravaram a entrevista, editaram a entrevista, e eu perguntei ao Almir o que seria prioridade. O Almir falou o seguinte: olha, assim que a gente entrar lá dentro, a gente vai fechar por uma semana, vai ver como está a situação, vai auditar tudo, e a partir daí nós vamos eleger prioridades. Isso não significa que o futebol seja a prioridade. Foi isso que o Almir falou. O que eles fizeram? Eles editaram, quando eu falei assim, fecha tudo, eles editaram e estão passando a mensagem para o torcedor que o Almir falou na Rádio Univale, que a partir do momento que o conselho assumisse, fecha o departamento de futebol. Isso é uma mentira deslavada e lamento profundamente as pessoas estarem fazendo isso, faltando com a verdade. Que, aliás, né, faltar com a verdade é comum lá. Outro dia o vice-presidente do clube falou que tudo já estava preparado para aderir ao Profut. Já tinham levantado as contas, inclusive já tinham tentado dar entrada, mas deu um problema no CNPJ e não conseguiram dar entrada. E na semana passada, uma entrevista feita pelo nosso amigo Ismail, que foi expulso durante a semana lá do clube, tá? Fez uma entrevista com o advogado falou que estava começando o levantamento agora, ele não sabia que o estacionamento estava no nome do filho do presidente, então agora que ia começar os procedimentos. Ou seja, o vice-presidente Marcelo Dias vem mentindo desde o início da sua gestão. Então, a partir desse momento, a partir do momento que o conselho entrar lá, com certeza a verdade vai vir à tona e nós vamos trabalhar somente com a verdade. Primeiro, Jânio, é o seguinte: não é o Almir que vai parar com o futebol. Claro que não. Porque existe um presidente executivo. Exatamente. Até prova em contrário. Caso esse presidente executivo seja impedido de administrar o clube ou coisa parecida, aí sim o presidente do conselho vai tomar suas medidas cabíveis. Mas até então, o Almir não tem autoridade nenhuma para paralisar as atividades do clube, porque existe um presidente eleito, que é o José Carlos dos Santos. Então, evidentemente, esse assunto que nós vamos conversar no segundo bloco, porque esse bloco agora já estão mandando eu encerrar esse primeiro bloco, e logicamente que o Almir vai fazer aí a sua versão do que ele tem de planejamento para o Marcílio Dias, logicamente visando a segunda divisão, que está programada para julho, mês 7 deste ano de 2016. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha com esse assunto. Bom, estamos de volta e agora a bola fica com o Almir, com o seu planejamento. Almir, antes de falar no planejamento seu, com relação à segunda divisão e tudo mais, e o próprio relacionamento com o presidente executivo, há intenção de você de ter uma sala lá dentro da estrutura do Marcílio Dias ou não? Não, o conselho deliberativo, ele precisa de uma sala, né? Como você falou até no outro programa, a secretaria do conselho, ela precisa guardar os seus documentos num lugar seguro. Se esse lugar seguro hoje, nesse momento, é dentro do clube, eu tenho as minhas dúvidas, mas precisa realmente ter uma sala com armários, com chave, que os documentos fiquem guardados. Os documentos do clube, nada melhor do que ser dentro do clube. Agora, a presença do Almir lá dentro do clube não é necessária. Como presidente do conselho, a presença constante do Almir. Presença fiscalizatória, a gente entrando como torcedor, como presidente do conselho, olhando nos dias das reuniões, no dia de jogos, sim, mas constantemente não é necessário. Até porque o presidente, por força de estatuto, o conselho se reúne 2 vezes por ano para eleger o presidente executivo, depois eleger o presidente do conselho e também em razões especiais, em convocações extraordinárias. Com relação ao futebol, segunda divisão, você já tem um planejamento, um plano B? Porque o plano A é o que está sendo feito pela diretoria executiva, que vai, logicamente, passar todos os dados ao conselho, agora empossado, né? Eleito e agora empossado. Você já tem um planejamento? Jânio, Eládio, eu quero pegar a deixa lá do conselheiro Jânio, da questão que foi falada sobre paralisar o clube. Claro que não. Nós não entraríamos com essa ação
tá entendendo? É com esse objetivo jamais. Nós estamos falando de Profut há um bom tempo, porque o que nós queremos é justamente a continuidade do clube. Então você tem que entender, se eles não cumprirem, como você falou, plano A, o que o Conselho quer é justamente que eles cumpram. Tá entendendo? Se nós entramos com a ação depois de 6 meses, é porque foi dado todas as chances para eles cumprirem o mandato até o final. Mas pela atitude deles, né, de se isolar, fomos obrigados a entrar com ação nesse momento. Eles não cumprindo, após citado no prazo de 5 dias, vai haver aquele afastamento preventivo. O Almir é presidente do Conselho. O Almir não vai assumir o clube. Como o afastamento é preventivo, não há necessidade de chamar uma nova eleição, porque esse afastamento preventivo, para nós entrarmos... 60 dias? 60 dias. Avaliarmos as contas, abrir procedimento administrativo para afastamento ou não. Eles podem comprovar, eles podem comprovar e permanecer no clube. Não precisaria nem ter essa ação judicial. É lógico, eles sendo afastados preventivamente, o planejamento deles para o futebol cai. Com certeza, dentro do Conselho, assim como houve, né, a última eleição no Senado, semana passada, para o impeachment da Dilma, ela poderia cair ou não. Ela caiu no dia seguinte, o presidente interino Michel Temer, ele anunciou os ministros dele. É a mesma coisa. A nossa prioridade, o desejo do Conselho é que eles apresentem todos esses documentos, que esteja tudo correto, que a gente faça adesão ao Profut e que pelo menos os 2 membros cumpram, né? Se for o caso, se tiver tudo certinho, abra-se os procedimentos administrativos e eles cumpram o mandato. Agora, havendo afastamento, com certeza tem o plano B, com certeza vai ter time disputando a Série B, dentro de uma administração responsável, né? Lógico, porque há o planejamento de aderir ao Profut e de chamar os credores do clube, né? Essas ações que estão pipocando aí, a revelia, credor que entra com a ação e fica anos sem receber, né, que só gera imagens negativas. A nossa intenção na medida do possível, é fazer um orçamento equilibrado para o futebol e para a parte administrativa para sanear o clube. Então, dentro de um planejamento responsável, vai ter time sim para a Série B, com certeza absoluta. Com eles, ou se eles se afastarem, com um grupo que for eleito para gerir o clube nesse período, vindo do Conselho. Tá. Nesse momento, o Conselho vai dar todos os prazos de defesa, de contraditório, para que eles possam se defender, possam fazer tudo aquilo que tem que ser feito. E vamos, na pior das hipóteses, se caso eles tenham essa penalidade de 60 dias, evidentemente que tem que ter o plano B. E para esse plano B, existe uma dotação orçamentária já? Onde buscar esse dinheiro para formar esse time? Sim. Está havendo uma correria, né? Por prudência, está havendo uma série de negociações que podem se encaminhar aí haver o fechamento para um orçamento. Não há algo totalmente definido e totalmente fechado, mas há bastantes conversas com possíveis patrocinadores. Infelizmente, a gente ouve muito na cidade aquela informação: olha, se o pessoal que estiver lá dentro sair, a gente ajuda. Enquanto eles estiverem lá, nós não ajudamos, né? Isso é uma escolha do patrocinador, cabe a ele, né? Infelizmente, ele tem a marca dele, né? Ele não quer associar determinadas pessoas e a gente ouve bastante isso, né? Caso realmente aconteça o afastamento dessa executiva, tem bastante gente para ajudar a reconstruir o clube. No caso do afastamento dessa executiva, o Conselho vai se reunir e vai criar uma junta governativa ou não? Durante esses 60 dias, entenda, a partir do dia que eles forem afastados, eu, como presidente do Conselho, eu lançarei os editais, né, para além das contas, mudanças de estatuto, para a abertura dos procedimentos administrativos para nós apurarmos as infrações cometidas por eles. Está havendo descumprimentos de determinações estatutárias desde novembro, desde daquela notificação lá de outubro, né, e uma série de descumprimentos a ordens estatutárias, a ordem da presidência do Conselho, e entre outras coisas, né, alguns contratos não sendo respeitados.
Então, tudo isso será apurado no Conselho e pode culminar aí sim com o afastamento definitivo deles. Lógico, concedendo todo o direito do contraditório, da ampla defesa, devido ao processo legal, né? Culminando com o afastamento, aí nós temos aquele prazo de 5 dias para chamar a nova eleição. Tem a ordem de sucessão normal, né? O presidente do Conselho pode assumir, o que não é o meu objetivo. Eu me habilitei para ser presidente do Conselho e ajudar no planejamento de longo prazo do clube. Então, eu chamaria uma nova eleição, ou a gente conversaria no âmbito do Conselho, talvez, para adiantar a eleição de outubro. Né? Isso seria algo a ser discutido ainda, mas seria chamada uma nova eleição para dar continuidade à gestão administrativa do clube, né? Uma gestão administrativa que trabalhe em parceria, conselho e gestão harmônico, e que o clube, né, consiga retomar aí o seu caminho. Entre todas as suas preocupações, você sempre lutou desde o início, pediu encarecidamente que houvesse essa unidade, preocupado com o Profut. Você acha que porque vai ser dia 31 de julho, né? Isso. Dia 31 de julho que encerra o prazo final. Não. Você acha que você tem condições de até dia 31 organizar a documentação para entrar no Profut? Olha, há bastante trabalho a ser feito, Ládio, como já falei, né? Nós vamos providenciar, nós vamos publicar o edital para mudança do estatuto. Com essa manifestação do doutor Aragão, o principal trabalho do Conselho, entre outros, né, que é a alteração do estatuto, vai demorar aí pelo menos até final do mês de junho e início de julho, nós vamos alterar o estatuto, né? E há uma série de situações. Há trabalho para a comissão fiscal. Na verdade, essa comissão fiscal ela será transformada em outro órgão. Hoje ela é uma comissão dentro do Conselho. A lei prevê que tenha o Conselho Fiscal. Então você vê a necessidade do estatuto ser alterado rápido. O Conselho ele é um outro órgão. Ele é um outro órgão que ele virou a menina dos olhos de vários clubes. Você vê hoje o cargo mais cobiçado no Flamengo, no Corinthians, não é ser mesa diretiva do Conselho, nem presidente da executiva, mas é ser Conselho Fiscal. É por quem passa todas as contas, pareceres, né, antes de contrato, são as pessoas hoje que têm mais autoridade no clube. E no nosso caso também vai acontecer isso. Vai deixar de ser a comissão fiscal e vai ser criado com a mudança do estatuto o Conselho Fiscal. Então tem o trabalho do Conselho, e esse Conselho vai ser independente e autônomo. Ele tem que ter acesso irrestrito a todas as contas em todos os prazos. Hoje a nossa comissão ela é autônoma, ela é prevista pelo estatuto a autonomia dela, mas ela não está tendo acesso. E eles próprios terão muito trabalho, esse Conselho Fiscal. Vai que a comissão Jânio, que nós decidimos que os membros da comissão serão os membros do Conselho. Eles têm que efetuar uma série de pareceres, que são requisitos também, de antecipação de receita. Tá lá, as receitas antecipadas do clube tem que ter parecer. Nós temos receita antecipada no aluguel da Rosa Car, nós temos receita antecipada da Cassol, né? Então, assim, são 2 meses de muito trabalho, tanto da parte do Conselho Fiscal e Executiva. Mas eu acredito que ainda dá tempo. É lógico que o tempo está se exaurindo, mas dá tempo. Com certeza dá. Pelo que eu pude entender, assim que você tiver acesso à mídia do clube, que é o site do clube, que é oficial, você já deve lançar essa convocação da Assembleia para o Estatuto. Esse é o item 1? Será um dos prioritários. Não será o prioritário. Não é o item 1. Mas é um dos itens. O item 1 seria o orçamento, né? O que está mais atual. O orçamento, as representações e o Estatuto. Possivelmente a gente quer mandar 2 editais. Um para o Conselho para início de junho, né? Para o Conselho debater o Estatuto, que já está quase pronto pela comissão, né? E 30 dias depois a Assembleia. A Assembleia, ela decidindo pela alteração, pela reformulação, nós registramos no cartório a reformulação do Estatuto. Então, essa reunião para alteração do Estatuto possivelmente acontecerá em início de junho, a Assembleia do Conselho, e início de julho, a Assembleia Geral. Mas antes disso, né, eu gostaria, no prazo de 5 dias, da reunião para a comissão, para o orçamento. Bom, nós estamos aí encerrando agora o segundo bloco e voltamos aí no terceiro bloco para dar um desfecho final a respeito disso, e aí o Almir vai dizer qual é a intenção, ele já falou aqui,
que não quer para parar o futebol, ele vai continuar com o futebol, ele vai trabalhar para reorganizar a parte administrativa do clube, esse é o pensamento do Almir, mas ele é que vai falar isso aí logo no início do terceiro bloco, porque depois nós teremos aí para debater a derrota do Corinthians e a vitória do Vasco. Bom, estamos de volta e passando a bola para o Almir a respeito da participação do Marcílio Dias, eu já queria... Almir, o que você está visualizando no campeonato da segunda divisão? Vai ser um campeonato deficitário, vai ser um campeonato equilibrado, vai ser um campeonato em que o Marcílio Dias vai ter dificuldades para subir para a Série A? O que você está imaginando da segunda divisão com relação ao Marcílio Dias? Em relação aos outros 3 que nós disputamos, eu acredito que esse... lógico que o Marcílio Dias tem a tradição, tem aquele negócio de camisa ainda, né? Mas vai ser um campeonato mais difícil. Tenho acompanhado aí o Atlético Tubarão, está formando uma boa equipe, né? Vem toda essa questão organizacional do Litoral Barroso, o próprio Barra, a gente sabe que o Concórdia sempre vem tentando subir. O Jaraguá agora, né, com o Pereira lá, querendo ou não, é uma pessoa articulada, está começando a trazer alguns jogadores, então eu acredito que talvez seja o campeonato mais difícil que o Marcílio vai disputar, né? Independente de quem estiver à frente do clube, da própria gestão atual, ou se havendo o afastamento deles, outro grupo, né? Mas eu ainda confio no peso da camisa do Marcílio Dias. Eu sou um torcedor, antes de ser presidente do conselho e ser conselheiro, eu sou torcedor, eu acredito na força e na tradição, sempre falo do nosso clube. E nós teremos aí, na segunda divisão, 3 clássicos. Teremos o clássico em Tubarão, Ercílio Luz e Tubarão. Teremos o clássico em Itajaí, Barroso e Marcílio Dias. E teremos o clássico também em Jaraguá do Sul, Jaraguá e Juventus estarão também competindo. No primeiro clássico, dá para apostar alguma coisa aí no primeiro clássico? Olha, como marcilista, sempre vou apostar no Marcílio. Clássico é clássico, então tem que prevalecer o peso da nossa camisa. Foram eles que pararam. E o jogo vai ser no campo do Marcílio? Vai ser no nosso estádio. Aí eu falo independente da gestão administrativa que tiver lá, aqueles jogadores que vestirem a camisa do Marcílio Dias têm que honrar, né? Eu acredito no peso da camisa do Marcílio, sim, e eles voltaram para apanhar, vão continuar apanhando. Então vamos colocar aqui o Kaká nessa parada. Com todo o respeito. Só lembrando, o Rodrigo Couto, né, já acertou com o Barroso, né? Ele, o Safira, que já jogaram, os dois jogaram no Marcílio Dias, já acertaram o Barroso. Aliás, tem pessoas muito maldosas, né, falando aí, o Rodrigo Couto virou a casaca. O rapaz é um profissional. Aliás, o Rodrigo Couto começou lá no Barroso, tá? Ele era do juvenil do Barroso quando nós trouxemos ele para o Marcílio Dias. Então, não vem com essa história aí. E de mais a mais, quantos... O Elad é dessa época, dos grandes clássicos. Tinha ano que o jogador jogava no Marcílio, outro ano jogava no Barroso. Quando o Marcílio parou, foram todo mundo para o Barroso. Cara, isso é profissional, então vai acontecer. A sua análise com relação à segunda divisão. Boa noite, Elad. Boa noite aos amigos aqui da bancada. Só queria dar um destaque. Os times que o Almir citou, se não me engano, todos já começaram a anunciar jogador, né? E o Marcílio Dias ainda parado. Anunciou o Valério, parece que vai vir para cá. Valério vai voltar para o Marcílio? Vai, saiu lá do Rio Branco. É um bom nome, tem indicação com o clube, com a cidade. E é um jogador que é marcilista. Ele já disse que é marcilista, é da casa. E eu vejo também uma Série B muito disputada. E eu confio na camisa do Marcílio para subir, claro. Então vamos agora ver aí a tabela dos resultados dos jogos da Série B. Série B que tem aí a participação do Vasco da Gama e o Kaká, ele vai controlar essa Série B aí, até porque ele está feliz da vida, porque o Vasco da Gama está liderando com 6 pontos. Vamos aí os resultados? Então o resultado da Série B, segunda rodada, sexta-feira, Atlético Goianiense 1, Brasil de Pelotas 0, Goiás 1, Londrina 1, Joinville 0, Criciúma 0. Nosso clássico, né? É o clássico catarinense. No sábado, às 16 horas, Paysandu 1, Oeste 1, Vasco da Gama 1, Tupi 0. Tupi? Da onde que é esse Tupi? Jogo pesado, hein? Jogo pesado. Da onde que é o Tupi? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Nunca tinha visto falar desse time ali. O Avaí conseguiu uma vitória em cima do Sampaio Correia, 2-0. Sampaio Correia é freguês dos catarinenses, né? Todo mundo que foi lá, venceu, o Sampaio vem aqui, perde.
Depois tivemos CRB 0, Ceará 3, Paraná 0, Bahia 0. Nessa Série B aí, a classificação, o Vasco da Gama, líder com 6 pontos, seguido do Atlético Goianiense também com 6, depois vem Ceará com 4, Bahia com 4, Goiás com 4, Luverdense com 4, Criciúma 4, Vila Nova 3, Avaí 3, Brasil de Pelotas 3. Náutico 3, CRB 3, Paysandu 2, Joinville 2, Londrina 1, Oeste 1, Paraná 1 e depois não conseguiram vencer ainda o Tupi, provavelmente aí vai brigar no rebaixamento, é a segunda rodada, tá? Não dá nem para fazer qualquer tipo de prognóstico. O Tupi tem 0, o Bragantino tem 0 e o Sampaio Corrêa tem 0, em 2 rodadas não conseguiram vencer. Eu só quero fazer uma análise aqui, depois nós vamos entrar na Série A, eu só queria fazer uma análise aqui a respeito da Série B. A Série B está desenhada realmente para o Vasco ganhar, ou Cacá? Está desenhada para o Vasco ganhar e para o Bahia subir também. E eu acho que o Criciúma pode brigar por fora. O Atlético Goianiense é uma incógnita, assim como o Goiás também é uma incógnita, porque são times que sempre almejam acesso, mas que acabam ficando pelo caminho. O Goiás caiu recentemente. A gente via expectativa porque o Goiás não tinha dinheiro, né, para voltar para a Série A. Mesmo assim, conseguiu fazer 4 pontos importantes para começar bem o Campeonato Brasileiro da Série B. Só um detalhe, dos 40 clubes das séries A e B, Vasco e Atlético Goianiense são os únicos 100% neste momento da competição. E o Jânio fica dizendo que quem é o Tupi de Minas Gerais, mas o Vasco faz o Tupi ser popular, assim como o Corinthians já fez o Tolima ser popular no Brasil, já fez o Guarani do Paraguai ser popular. Então, pelo menos a gente acaba conhecendo outros clubes, tanto do interior do Brasil como da América do Sul também. E eu perguntei aqui para o Almir, você disse, Almir, qual é o time que você torce? Ele disse, olha, eu torço pelo Marcílio Dias. Mas mesmo assim, Almir, essa segunda divisão, você também concorda que o Vasco pode dar de braçada nessa competição? Com certeza. O Vasco é um time que não vai ser batido, vai disparar, né? As outras 3 vagas, eu acho que sempre tem ali pelo menos quase uma dezena de candidatos. O Ceará, o Bahia, o próprio Criciúma, eu coloco o Atlético e o Goiás nessa briga também. São times que estão sempre chegando ali. Mas o Vasco, acredito que sobe tranquilamente. Talvez até o Avaí possa se dar o luxo de sonhar também, né? Porque os 2 catarinenses vão ficar ali naquela... tem o Joinville não entra também. E sai entre os 4, eu acredito. Só em relação ao Vasco, o jogo foi péssimo, né? Porque o Tupi começou a crescer para cima do Cruz Maltino e chegou a assustar com 2 bolas na trave. O Martim teve uma ali que torceu para não entrar, literalmente, acabou rezando para não entrar. E o Riasco já fez falta no primeiro jogo ausente, hein? Aliás, o segundo jogo ausente, porque o Nenê começou a jogar mais adiantado, errou muitos passes, o Nenê chegou a tomar vaias da torcida, então o Vasco precisa urgentemente de um novo atacante, porque perdeu o Riascos, e até o Jânio estava conversando aqui comigo nos bastidores, que o Riascos pode ter sim muito espaço lá no time do Cruzeiro, que também é um time limitado, Cruzeiro, o Figueirense deu mole, não venceu o Cruzeiro lá no Mineirão. Ô Jânio, a preocupação nossa aqui, no nosso bate-papo durante o Campeonato Catarinense, era uma preocupação em cima do Avaí. Você ainda continua com a preocupação em cima do Avaí? Continuo. Eu assisti o jogo do Avaí ontem, no sábado. O Avaí venceu por 2-0, teve muitas dificuldades, conseguiu fazer um gol lá num belo cruzamento, o William pegou de primeiro, o goleiro falhou. E depois o Avaí sofreu uma pressão muito grande, teve que correr muito e acabou ganhando um gol, aliás, um belíssimo gol, né? O segundo gol do Avaí já foi aos 44 do segundo tempo, onde a zaga foi sair jogando, perderam a bola, aí sim o Avaí acabou matando o jogo. Mas fiquei muito preocupado sim com o jogo do Avaí. À noite eu assisti o clássico, na sexta-feira, Joinville e Criciúma. O Joinville é outra equipe que me preocupa muito. O Criciúma dominou o Joinville, jogando na Arena Joinville, perdeu várias oportunidades. Se tivesse que sair um ganhador, teria que ser o Criciúma. O Criciúma é o time mais ajeitadinho dos times catarinenses na Série B. E com certeza vai brigar lá em cima. Agora o Avaí continua preocupando sim. Mas há quem diga que o Criciúma se acovardou nesse jogo, jogou como time pequeno, jogando fora de casa, ele não arriscou pouco,
ele poderia ter arriscado mais, porque a fragilidade do Joinville estava bem estampada, é isso? Estava bem estampado, mas chovia muito, né? Aliás, não é novidade lá em Joinville, né? Uma pena mesmo, né? E eu acho que o Joinville, muito em breve, vai ter que tomar a mesma providência que o Atlético Paranaense tomou, de colocar um gramado sintético, né? Aliás, só não querendo fugir do assunto, hoje de manhã eu assisti o Atlético, chovia em Curitiba e o teto lá é retrátil, né? Eles pegaram e fecharam. Que coisa maravilhosa! O jogo como se fosse num ginásio de esporte, maravilhoso. Então o Joinville, a tendência é colocar um gramado sintético também, porque chove muito. E o Criciúma eu não vi assim dessa forma, não. Claro, o Criciúma poderia ter sido um pouco mais agressivo, até porque o time do Joinville estava totalmente perdido e a torcida já vinha cobrando, já vinha vaiando. Então, se o Criciúma desse uma forçadinha, com certeza sairia com uma vitória sexta-feira. Mas está bem encaminhado esse time do Criciúma, viu? É lógico que agora a gente começa a analisar que o dinheiro, a falta de dinheiro para determinados clubes vai fazer diferença ao longo do campeonato. Com certeza. Nós vamos ter dificuldade. Elenco, tem clubes que estão com dificuldade de contratar. Vamos pegar aí o caso do Vasco. O Riasco é jogador do Cruzeiro e pode voltar para o Cruzeiro em função de força contratual. Já voltou, tá selado. E aí a situação, como é que fica a situação? O Vasco vai ter que achar um outro jogador. O zagueiro de centroavante. Até porque, e está dando certo. E está dando certo, o cara entra e faz gol. Até porque o Riasco e o Nenê fizeram diferença, principalmente no Campeonato Carioca. Sim, com certeza. Eu vejo dessa forma também. E você vê, o Vasco hoje está tão sem opção que quando o negócio aperta, que ele precisa, ele está colocando um zagueiro de centroavante. Que, aliás, sinceramente, eu testaria mais vezes aquele moço lá na frente, viu? Mas precisa urgentemente trazer um centroavante. O Rafael Vaz, como zagueiro, é um bom atacante. É um bom atacante. Mas eu acho o seguinte, um time como o Vasco da Gama, um time como grandes clubes, eles não podem se dar o luxo de fazer improvisações. Eu acho que eles têm que buscar um jogador profissional, um jogador da área, um jogador daquela posição, para poder fazer com que o próprio treinador tenha a condição de trabalhar. O Jorginho está fazendo milagre. Por exemplo, tu vai ter que achar no teu grupo um jogador para substituir o Riasco e vinha fazendo gol. A princípio seria o Thales, garoto que veio da base, mas que até hoje, anos e anos, não deu resultado ainda. Ele que é apelidado de Balotales, mas que é ineficiente no ataque. O Vasco precisa contratar. Até surgiu a possibilidade de vir o Grafite. Eu confesso que eu fui contra, né? Mas eu comecei a analisar o jogo do Santa Cruz. Faz parte da diretora do Vasco? Não, mas eu fiquei... Eu trouxe a informação, né? Mas como comentarista, achei que, a princípio, com 37 anos, o Grafite não poderia jogar no Vasco em alto nível. Só que eu acompanhei os jogos do Santa Cruz, cara, o Grafite está fazendo gol adoidado. Hoje fez 2 gols, né? Ontem o jogo contra o Fluminense. No primeiro jogo também na estreia fez 2 gols. E o Santa Cruz foi campeão da Copa do Nordeste e também do Campeonato Pernambucano, com Grafite em campo e fazendo gols a cada jogo aí, 2, 3 gols por partida. Então, é um nome ventilado que já foi descartado, mas que agora começou a ficar interessante também. Quem teve Riascos e companhia, Grafite poderia ser uma aposta interessante. Eu vi o Grafite jogando contra o Fluminense, né? Ele deu um chute na perna do cara do Fluminense e ainda ganhou o pênalti, foi lá, bateu e ainda fez. Aliás, a arbitragem errou para os dois lados, porque deu o pênalti para o Santa Cruz, mas antes o gol do Fluminense, o Fred estava impedido, o lance que originou o escanteio e do escanteio o gol do Fluminense. Então a arbitragem errou para os dois lados, acabou ficando empate 2-2 entre Santa Cruz e Fluminense. E o Grafite, ele estava prestes a parar, aí convenceram ele a voltar a jogar, voltou a jogar, está realmente jogando, o time encaixou com ele e exatamente é isso. O futebol, ele depende de um encaixe. Não adianta você jogar num bolo de jogador que não vai funcionar. O técnico do Santa Cruz é o Milton Mendes, né? É o Milton do Atlético Paranaense, que foi demitido, que tinha um projeto de Mundial do Atlético Paranaense em 10 anos, né? O Elade falando em jogadora, eu estava vendo esse time de Sampaio Corrêa e eu vou te dizer, o Arlindo Maracanã assumiu agora como treinador, estava interinamente. Era o Petkovic, né? Era o Pet, daí ficou... E o Arlindo Maracanã se despediu há 2 jogos atrás e assumiu provisoriamente. Mas vou ser sincero, o Arlindo Maracanã ainda joga naquele time lá tranquilamente, viu? Porque o Arlindo Maracanã faz muito gol, é igual o Grafite. Ele tem dado o Grafite. Tá, então nós vamos agora mais um intervalo e no último bloco nós vamos discutir a Série A do Campeonato Brasileiro e, logicamente, sentir aí
as arbúrias e a choradeira Eu não vou sobre chorar. o 12 jogo gols. histórico. Cadê a arbitragem? Bom, agora estamos de volta e vamos analisar então os resultados da Série A. Então a tabela aí na tela, vamos dar uma olhadinha nos resultados da Série A com a vitória com o empate do Figueirense e a vitória da Chape. Vitória da Chapecoense, uma vitória sensacional. Agora, uma surpresa. O campeonato da Série A, segunda rodada, sábado, 16 horas, Ponte Preta 2-1 no Palmeiras, cara. 2-1. O Marro deve estar triste pra caramba aí. 2-1 em cima do campeão brasileiro deste ano, Palmeiras. Fluminense 2-2 com Santa Cruz. Cruzeiro 2-2 com Figueirense. Também outra surpresa. Crime esse aí, cara. O Figueirense estava dominando. Saiu bastante gol agora nessa rodada aí. Santos 2-1 no Curitiba. Acréscimo até o Santos virar o acréscimo. Ele levantou a plaquinha até virar. Se não virar, não acabar. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1. Contesto a arbitragem nesse jogo também. Grande jogo. Quem foi prejudicado? O Atlético O Paranaense? Atlético Paranaense. Foi. O Vitória. Esse resultado aí, por favor, Jânio. O Corinthians fez 2-3 no Vitória, né? E foi roubado. E a arbitragem muito mal no jogo, porque o Corinthians acabou perdendo. 5 jogos sem vencer, né? Preciso renovar a arbitragem brasileira. Como é que é? 5 jogos sem vencer o Corinthians. O Corinthians 5 jogos sem vencer. Literalmente, o problema do Corinthians é vitória. Não, nós precisamos reformular a arbitragem do Brasil, que não é mais a mesma. Renovação. E depois temos aí São Paulo e Internacional. Normal. O São Paulo empatou e logo em seguida, na saída de bola, o Internacional foi lá e meteu 2-1 e ganhou lá em São Paulo. Mais normal, Campeonato de São Paulo e Libertadores. Aquela Sacha. Grêmio 1, Flamengo 0. O Flamengo realmente tem que se reciclar. A tua tá filha feia lá a coisa. deve estar triste, né? A filha do Almir deve estar... Sem Muricy, hein? sentindo. Sem Muricy. O Muricy deu um atestado do médico lá. E aí o grande resultado, Virada. o grande resultado de virada, saiu perdendo por 1-0, fez o dever de casa, América Mineiro vinha bem, campeão mineiro. Perdeu o primeiro em casa e perdeu hoje. E a Chapecoense meteu 3-1 no América Mineiro. Aliás, o pessoal da Chapecoense disse assim, ó, só foi bom o empate em Porto Alegre se ganharmos do América. E aconteceu. O Sport 1, Botafogo também 1. Péssimo resultado para os dois, que perderam na estreia. Aliás, o Botafogo surpreendeu nesse jogo. Eu vi ali esse jogo e jogou muito bem o Botafogo. A classificação após 2 rodadas, ninguém fez 2 resultados de vitória. Ninguém. Só empate e 1 vitória. Santa Cruz lidera com 4 pontos, seguido para Chapecoense 4 pontos, Fluminense 4 pontos, Atlético Mineiro 4, Ponte Preta 4, Internacional 4, Grêmio 4, depois vem o pessoal que ganhou uma e perdeu na segunda, Palmeiras 3, Santos 3, São Paulo 3, tivemos Curitiba 3, Flamengo 3, Vitória 3, Figueirense 2 empates, Corinthians 1, Cruzeiro 1, Botafogo 1, Sport 1, Atlético Paranaense 1 e o América Mineiro, que ainda não venceu na competição. Ô Jânio, o Almir colocou bem ali. Essas derrotas sucessivas do Corinthians já estão dando problema para o Tite? Já estão dando problema para o Tite, porque o Tite tem uma filosofia de trabalho e ele estava acostumado com jogadores que se encaixavam dentro do esquema dele. De repente, esses jogadores saíram e ele continua com a mesma opinião, que tem que jogar daquela forma. Ele tem que jogar com um atacante, ele abriu mão do segundo atacante, está jogando com o atacante, povoou o meio de campo e não sai do esquema tático. O time está 5 partidas sem vencer e ele continua teimando. O Lucas sempre foi um jogador que entrava e fazia gols, e ele nem entrar não está entrando o Lucas. Então realmente a torcida começou a cobrar do Tite e o Tite realmente, se continuar dessa forma, eu não sei se ele acaba o campeonato. Tudo na nossa vida, a nossa vida é feita de ciclos. E uma hora vai acabar o ciclo do Tite lá. E se ele continuar teimoso como ele está, eu temo que seja bem logo. Tem um lugar reservadinho pro Tite. Que é na seleção brasileira. Então, desdenha do Tite que ele vai ser promovido à seleção brasileira e vai ser muito bom para o país. Aí eu quero fazer a pergunta para o Almir. É lógico que o Almir agora está entrando como presidente do Conselho do Marcelo Dias, vai estar inteirado toda a vida no esporte. Almir, 2 rodadas da Série A,
ninguém venceu 2 partidas seguidas. Só Isso dá um espelho. Isso não. Série A. Nós estamos falando de campeonato brasileiro. Só uma informação. Não fica nervoso, não fica nervoso. Você acredita que esses resultados estão dando um espelho que nós teremos um campeonato da Série A embrulhado? Equilibrado, eu vejo, vai ser equilibrado, e a Chapecoense, né, que eu sempre coloco como exemplo para ser seguido, com certeza vai estar da metade para frente nesse campeonato, né? E o Figueirense a gente sabe que tem que melhorar um pouquinho, mas tem aquela pegada de Série A, eu acredito que vai permanecer na Série A, né? Mas eu acredito que é um ano para a Chapecoense surpreender ainda mais o país. E o campeonato Almir, vai ser equilibrado. O Santa Cruz também, porque o Santa certeza. Cruz chegou à 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, retornou à elite e é o líder no momento do Campeonato Brasileiro. Certeza. Claro que a gente não Santa pode Cruz botar eu morei um ano em Recife, né? Acompanhei lá a loucura que é o os chamado clássicos terror em Recife, do Nordeste, Santa Cruz, Sport, Náutico, né? Um time muito querido, Santa Cruz, passou por toda aquela situação, como o Kaká está falando lá, de ficar sem série, demonstrou aí um exemplo para a gente, para o Marcílio. É lógico que a tradição deles, né? Um time maior, já disputou algumas vezes a Série A, mas é o exemplo a ser seguido para o Marcílio. No momento que a gente está no fundo do poço, nós podemos chegar lá onde nós almejamos, fazendo um planejamento sustentável, né? Disputando sim futebol, mas com responsabilidade. Ô Kaká, nessa análise aqui, nós temos aqui lá na Série B, nós tínhamos a preocupação do Joinville e também de Avaí, que é uma preocupação geral na possibilidade de queda. Aqui, a Chapecoense e Figueirense, eu acho que não tem preocupação nenhuma, eu acho que eles têm condições de permanecer na Série A. O Figueirense era o que a gente mais temia, né? Mas provou que é capaz de fazer bons resultados fora de casa. Esse jogo contra o Cruzeiro era para o Figueira ter vencido. Abriu 2-0, o Rafael Moura já mostrou seu bom futebol, o Renan fez 2 gols e acabou cedendo ao empate. Mas o Figueirense já mostrou que é capaz de fazer bons resultados fora. A Chapecoense não é o primeiro ano também que apronta fora de casa e resolve na Arena Condá, então os times são muito consistentes. Nesse esquema aí de ganhar em casa e buscar ponto fora, os times permanecem na Série A. Como o Almir falou, eu também concordo que a Chapecoense pode chegar mais longe esse ano. A gente tem o exemplo do Leicester lá na Inglaterra sendo campeão inglês diante de tantos gigantes europeus. E a gente pode ter a Chapecoense sim brigando lá em cima. Seria muito bacana, né, ter a Chape ou na Libertadores ou quem sabe levantando o caneco do Brasileirão. 2001 só que nós tivemos um time fora daquele eixo Rio, São Paulo e Minas, que foi o Atlético Paranaense, que foi campeão brasileiro, né? Fora disso não tivemos mais essas surpresas assim, né? E ele já tirou o Rio Grande do Sul desse eixo aí, viu? É. Aliás, faz tempo, né? Eu vi o jogo do Figueirense ontem, foi uma pena, mas uma pena, eu lamentei pelo futebol catarinense, né? De o Cruzeiro ter conseguido empatar. Mesmo assim, o Figueirense no final do jogo teve uma grande oportunidade de matar o jogo, mas infelizmente não foi possível. Mas um ponto tá bom. A Chapecoense hoje, eu estava assistindo paralelamente ali alguns jogos e ouvindo também meus amigos da Rádio Condá lá, e eles já estavam preocupados com o time que estava perdendo. Aí eles já anunciaram que vai chegar 5 reforços no Chapecoense. Vai chegar 5 reforços de alto nível. Até porque a Chapecoense tem dinheiro. Mas aí eu digo o seguinte... Mas já estava Só um detalhe rapidinho, o Rafael Moura fez 2 gols do Figueira e o Bruno Rangel fez 2 gols para a Chapecoense. O ataque muito eficiente dos nossos catarinenses. Quando você contrata em atacado, eu nunca gostei. Eu nunca gostei de contratar em atacado, eu gosto de contratar em cima de... eu preciso de um lateral, eu preciso de um zagueiro, eu preciso de um goleiro, eu preciso de um atacante, eu preciso de um meia, eu preciso de um jogador com essa qualidade, eu preciso disso, tudo isso. Mas você contratar em penca, bicho, isso para dar uma desavença, para dar uma discórdia, para dar uma mexida negativa é muito grande. Não, mas, Eladia, a questão da Chapecoense é o seguinte, tá? Ela tem um time, mas ela precisa formar um elenco, certo? E eles já vinham falando que estava dentro do planejamento, trazer mais um atacante, trazer mais um meia, mais um zagueiro, mais um lateral que jogue pelas duas e mais um volante. Então, bem distribuidinho, tá? E eles já estavam no planejamento deles e parece que estão trazendo do exterior um meia de alta qualidade e estão tentando trazer de novo o camisa 10 que jogou o ano passado, aquele que tinha o cabelinho enroladinho, me fugiu o nome agora, mas eles estão brigando para trazer ele novamente, que era o camisa 10 da Chapecoense no ano passado. Então aí eu concordo, se realmente o elenco está precisando,
você tem que complementar, sim. E eu acho que a Chapecoense está certo, sim. Até porque é um campeonato muito longo, ó. Nós estamos aí na segunda rodada. Hoje eu estava vendo o jogador do Santos já abriu a coxa, outro jogador. Porque o que acontece? O Santos, por exemplo, todos os times que fizeram a final do campeonato, todos eles tiveram dificuldade nessas 2 primeiras partidas. Os demais tiveram 1 semana a mais ou 2 semanas até para trabalhar. Mas a Chapecoense não. A Chapecoense não. A Chapecoense foi campeã catarinense, está lá em cima. O Santa Cruz também. Os 2 líderes do campeonato brasileiro venceram os estaduais. Então a questão, eu acho, de planejamento dos times de médio porte que acabam tendo o pezinho no chão e planejamento para fazer um bom campeonato. Bom, nós estamos no camisa 10 da Chapecoense, só para não ficar um ato falho, é o Camilo. Camilo é um bom jogador. Estamos aqui já nos últimos minutos. Ô, Almir, obrigado pela sua participação. Se quiser mandar uma mensagem para o torcedor Marcílio Dias, fique à vontade. Torcedor, fique tranquilo. Eu represento um colegiado que quer planejar o clube sustentavelmente, né, fazendo futebol, mas com orçamento equilibrado. O torcedor pode ficar tranquilo. Caso essa diretoria seja afastada, nós teremos 2ª divisão com time. Lógico, subir é uma outra situação, mas vai brigar, vão honrar a camisa, vão honrar. Obrigado, Kaká. Obrigado, Eladio. Obrigado aos amigos do Univale Esportes também. Obrigado, Jânio. Obrigado, foi um prazer. E amanhã teremos aí a reestreia. Zélio Prado deve estar comigo na bancada aqui no Uni Esportes. Até amanhã.